Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo Bom dia, bem? professor. Te escuto sim. Bom dia, tá tudo ok? Bom dia, professor. Bom dia, vamos esperar aqui um minutinho para começarmos, tá? Tudo bom, Andressa? Tudo bem, professor. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uhum. Com receio aí dessa Delta, não? Delta? Pandemia. Esse coronavírus na versão Delta, terceira onda chamada, né? Sim. Que dizem que é bem mais transmissível, né? Mas vamos ver, enquanto ela não chega. O Rio já está Já com está lá? 90% já, 95% dos leitos ocupados, e ela é mais transmissível do que a P2, que é a tradicional brasileira, né? E ela foi originária na Índia, né? E tem se propagado para o Reino Unido, para Israel, para os Estados Unidos, né? Embora nos Estados Unidos grande parte venha da Flórida, né? Que é um estado onde o governador não acredita em máscara, não tem nenhuma, nem vacina, nem coisa nenhuma. Ele é bem de uma linha. Aqui eu tô no Rio Grande do Sul, aqui numa cidade bem pequenininha, lá perto do Uruguai já. As coisas aqui estão bem tranquilas, assim. As pessoas estão tá voltando ao normal já. Sei qual é a cidade que você está? É Santana do Livramento. Santana do Livramento, já está bem na fronteira, né, com o Uruguai. É mais Uruguai do que Brasil, quase. Né? Já deve ter quase uma mistura de línguas. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Aham. Eu sei qual é a cidade uruguaia, vizinha aí É Rivera. Ribeira. Isso. Tá certo. E o clima aí, como é que tá? Agora não tá tão frio, mas tem momentos do dia que fica bem gelado. Agora tá tranquilo, agora deve estar uns 18, eu acho. Sei, Não sei. Ah, não, agora tá 21. Tá bem tranquilo. Tá. Já peguei 2 aqui. 2, 0. Você já tá aí há muito tempo? Tô desde o início da pandemia, eu vim para cá e tô aqui desde o ano passado. Sei. Já tá quase gaúcha ou você já é gaúcha? Não, eu sou baiana, eu sou soteropolitana, mas eu vim passar uma temporada aqui. Sei, perfeito, tá bom. Eu gosto de cidades pequenas, né? Não me adapto muito com Cidade grande. metrópoles, não. Eu nunca tinha morado numa cidade pequena, eu achei que eu não ia me adaptar, mas me adaptei bem, eu gostei. Santana e a cultura uruguaia interfere muito aí ou não? Deve ter uma mistura, né? A culinária é um pouquinho assim, né? Assim, o gaúcho tem muito da cultura aqui do pessoal do sul, né? Da Argentina, Uruguai, muito churrasco de chão, muito mate. Mas não sei, eu não senti uma cultura tão forte, talvez por causa da pandemia, né? Não tiveram os eventos aqui, não teve nada disso. Muito. Então eu não senti muito. Eu sei. É isso, graças a Deus, as cidades menores tendem a ser menos impactadas pela pandemia, né? Sim, Na eu acho verdade, que sim. por causa das aglomerações que também não são tão grandes, né? Ontem em São Paulo fecharam a festa, São Paulo em algum lugar aí, com mais de 1.000 pessoas juntas, uma festa clandestina. Isso gera uma transmissibilidade muito grande, né? Sim. Tá bom, gente. Já estamos no nosso horário, né?
na última aula, nós conversamos bastante sobre a questão dos postulados e a razoabilidade e da proporcionalidade, né? O eixo, que só recapitulando um pouquinho, para a gente seguir adiante, o eixo que vai, na verdade, mensurar essa situação, o quão um ato tem de razoável e o quão um ato tem de proporcional, vai ser exatamente a ponderação, né? Ela é um instrumento que funciona imbricado, ligado à questão da razoabilidade e da proporcionalidade. Quer dizer, então, num juízo de ponderação, num mecanismo, numa operação de ponderação, é que nós vamos verificar se há alguma norma ou ato administrativo tem ou não razoabilidade ou se tem ou não proporcionalidade, né? Revendo também, a proporcionalidade é algo intrínseco ao próprio ato. Ela exige que um ato seja adequado, que ele seja necessário e que ele tenha um custo-benefício compensador, né? Então, é uma avaliação intrínseca, né? O primeiro é a adequação, né? Adequação, porque às vezes nós podemos ter, Bruna, uma inadequação. Por exemplo, tem um exemplo meio, não sei se dei aula passada, de um cidadão proprietário de um restaurante que tem esse restaurante quebrado por um mico que entra, um macaquinho, né? E aí ele põe uma placa, diz, é vedada a entrada de micos pretos no horário das 12h30. Ora, é evidente que é uma norma inadequada. Inadequada por quê? Porque pode ser um mico ou pode ser uma ave, né? Ou pode ser, na verdade, um cão que vai, na verdade, quebrar do mesmo modo as coisas e vai criar tumulto no ambiente. E, necessariamente, o fato aconteceu às 12h30, mas pode acontecer às 12h15 ou às 12h45, né? Então, ela é inadequada por falta, quer dizer, ela deveria ser mais abrangente, ela poderia dizer, olha, é vedada a entrada de animais nesse restaurante, aí seria uma norma mais adequada, então ela é uma inadequação por falta, né? Porque é muito pouco dizer que apenas seria às 12h30, e é uma inadequação por excesso. Qual é o excesso? Não interessa se é um mico ou se ele tem a cor preta ou branca ou amarela ou outro tipo de coisa, né? Isso já é um excesso, né? Na verdade, esse detalhamento ele é excessivo. Então, nós dizemos que essa norma é inadequada tanto por falta quanto por excesso. Então, a norma que, na verdade, ela opera com falta, com inadequação por falta, ela nos protege pouco, né? E quando ela é inadequada por excesso, ela limita em muito a nossa liberdade. Vejam como isso é tão importante no estudo da proporcionalidade. Eu estou dizendo que quando a norma ela não dá a proteção adequada, ela pode ser inadequada por falta, e nesse caso não nos dá a proteção absoluta,
Vamos imaginar, o governo de São Paulo acaba de editar um decreto criando um passaporte de vacina, assim tem sido chamado em outros países, e nós estamos copiando aqui, o que mais para os ambientes com mais de 500 pessoas. Eu não quero entrar no mérito do decreto dele, mas vamos imaginar que 300 pessoas já sejam suficientes para gerar uma transmissão da doença. Se 300 pessoas estiverem aglomeradas, então não se justificaria uma exigência. Então, essa lei, ela falta, na verdade, uma medição. Para você saber o quanto é adequado, você teria que ver o quanto você pode evitar de transmissão, né? Ela pode ser, ela é inadequada por falta, né? Mas também ela poderia ser inadequada por excesso, né? Como é que ela poderia ser inadequada por excesso? Se ela exigisse que, por exemplo, para trafegar no seu carro, no seu veículo, você tivesse que exibir, junto com a carteira de habilitação, o certificado de vacinação. E aí ela tiraria a nossa liberdade. Estão entendendo essa lógica? Quer dizer, a inadequação por falta, ela nos tira proteção, nos tira segurança. E a inadequação por excesso, ela nos tira o quê? Liberdade, né? Ela nos tira liberdade. Então, nós temos que analisar tecnicamente a norma com esse viés, primeiro, para identificarmos se ela é uma norma proporcional, relembrando que a proporcionalidade é uma imanência do Estado de Direito, né? Que é o Estado que se contrapôs ao Estado absoluto, portanto, é o Estado relativizador. E proporcionalizar é relativizar, não é? Então, a proporcionalidade decorre da própria tradução do Estado de Direito, né? Por exemplo, Caetano Veloso, quando fala de São Paulo, ele diz: ainda não havia Rita Lee, a sua mais perfeita tradução. Ele diz que Rita Lee é a mais perfeita tradução de São Paulo, né? E é uma música que se tornou quase o hino de São Paulo, não obstante faça críticas duras à capital paulistana, como chamei de mau gosto que vi de mau gosto. Mas depois ele se penitencia, ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho. E fala da deselegância discreta de suas meninas. Bom, os poetas sabem dizer alguma coisa, um dia a gente vai analisar direito e arte, né? E como a gente pode, às vezes, acabar... por exemplo, um dia me perguntaram o que é fato público e notório, que é um conceito que se usa muito em direito. Os fatos públicos e notórios independem de prova, está lá no Código de Processo Civil, todo professor vai lá e ensina isso que é fato público e notório. Aí eu disse, olha, eu gosto muito da definição sobre isso, aí o cara estava esperando que eu fosse falar de um jurista, de Chico Buarque de Holanda, porque ele diz o seguinte, que estão falando alto pelos botecos e dizem nos mercados que, com certeza, está na natureza, o que será que será. Então, quando você está falando alto pelos botecos e dizem nos mercados, olha, com certeza é isso, esse fato se tornou público e notório, né? Então, essa é uma brincadeira que eu faço de como a arte nos ensina ou simplifica determinados conceitos. Então, a inadequação por falta, olha, não estou protegido com a reunião de 500 pessoas, ou por excesso, não me peça junto com a carteira de habilitação, eu estou sozinho no meu carro, é o meu certificado de vacinação, isso já é um excesso e já me retira a liberdade, porque segurança demais conspira contra a liberdade. Segurança demais é liberdade de menos, né?
Segurança de mais é liberdade de menos. E aí veja o conflito ponderativo que nós estamos vendo nessa pandemia. Quer dizer, o que é a maximização da segurança com o lockdown, mas isso não retira a liberdade? Ou qual é a liberdade possível para esse tipo de questão? Então, vamos perceber de logo que toda lei ela é discriminadora, o papel da lei é discriminar. E aí vocês dizem, mas Celso, como assim? Como assim? Eu vou dizer a vocês, eu não entendo por que não aceitam numa farmácia uma receita minha, só porque eu não sou médico, estão me discriminando, né? Isso é uma discriminação terrível, né? Só porque minha formação é jurídica, não aceitam receita médica. Se eu apresentar um projeto para a construção de uma ponte, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, não vai aceitar, porque eu não sou engenheiro, é uma discriminação, né? Quantas discriminações nós podemos encontrar na vida? Todas as leis, todas as normas jurídicas, melhor dizendo, são discriminatórias. Isso nós temos que conviver. Isso é, digamos assim, uma coisa, geralmente manda um estado de choque quando a gente diz isso, de que toda norma é discriminatória, Rodrigo. E então, Gabriel, quando a gente diz que a norma é discriminatória, Gabriel, a gente está dizendo, olha, não faz sentido existirem normas se não forem feitas para discriminar. O que adianta eu criar uma norma que diga assim, toda noite o sol levanta e a gente canta porque chega a noite. Ora, tanto faz essa norma existir como não, o sol vai se pôr à noite, né? E eu não posso dizer, na música de Gilberto Gil, ele diz assim, abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos teu recolhimento, é justamente o significado da palavra temporão. E enquanto tempo não trouxesse o abacate, amanhã será tomate, anoitece será melão. Refazendo tudo. Eu não preciso normatizar sobre isso, ele está apenas fazendo o mundo do descritivo, do ser, e não do dever ser. Quando eu preciso discriminar, quer dizer, quem tem a renda tal paga imposto, quem não tem a renda tal, a partir de tanto será isento. O governo, por exemplo, anuncia que as pessoas que ganhem menos que 2.500 não vão pagar imposto de renda, né? E hoje o teto é de 1.900, é uma discriminação. Mas é uma discriminação bem-vinda, não é? Quer dizer, não é razoável que você ponha um imposto igual para todo mundo, segundo a sua capacidade de contribuir. Mas eu estou discriminando. Então, o desafio que a gente tem, gente, o desafio, às vezes eu sou repetitivo, mas são conceitos-chave, são conceitos fundamentais para a gente entender qual é a raiz do direito, para não ficar decorando aquele artigo de lei, de plantão, aquela coisa, para que a gente conheça a essência das coisas. Então, o desafio que eu tenho, Bruna, é o seguinte: existiria uma norma que não fosse na sua interpretação, na sua dicção, eu não estou preocupado não, mas na sua interpretação que não seja discriminatória. Por exemplo, todos têm direito à educação. Aí você diria, onde é que está a discriminação nisso? Porque a interpretação dessa norma, tranquilamente, não dá direito ao turista ao acesso às nossas escolas públicas, se é que ele vai querer, né? Às vezes quer, né? Às vezes quer. Não pensem que não querem, não. É uma coisa assim... às vezes a gente pensa que está no
que está nos piores do mundo, mas o afegão é ali, né? Então, o afegão agora está evoluindo, hein, gente? Meninas, o afegão está fora de série, já permitiu até que as mulheres fossem para a universidade, tá? E que, desde que, com universidades para homens e universidades para mulheres, né? Essa que não pode, evidentemente, misturar, mas também vocês já iam querer demais, né? Vocês já iam querer, na verdade, coisas demais. Imagine uma faculdade mista com homens e mulheres, isso aí não é demais que vocês quisessem do Talibã, né? Então, a norma que garante a igualdade ou o direito de todos à educação, ela não garante ao estrangeiro a educação e nem lhe garante o direito de escolher a escola que você quer e nem lhe garante, em suma, ela é altamente restritiva, ela é altamente discriminatória. Então, quando ela diz para entrar na universidade você tem que ter o ensino médio completo, ela está discriminando, só dá acesso à universidade quem fizer isso. E mais, quem só entra na nossa faculdade, quem tiver uma nota compatível com o Enem, não é? Com o Enem hoje. Então, ela tem toda uma discriminação. Aí alguém pode perguntar assim, se vocês quiserem lançar um desafio, eu estou topando, viu? De uma norma que não seja discriminatória. As pessoas dizem assim, todos, vai topar, Gabriel? Não, Deus me livre. Porque aqui não tem erro, não. Aqui a gente programa livre. Porque, inclusive, eu estou estudando isso agora, eu estou lendo um livrinho aqui que se chama O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Então, logo no comecinho ele fala sobre esse assunto. Que ótimo. Então, você está compreendendo igualar é tratar desigualmente os desiguais, né? Esse é o postulado básico, né? Quer dizer, ninguém pode dizer, sendo ijo, sem nenhuma deficiência física, por que não me inscrevem nas Paralimpíadas, ou seja, nos esportes paralímpicos que estão ocorrendo agora, que são os esportes feitos para as pessoas portadoras de necessidades especiais? É uma discriminação? Olha, se você é ijo, se você, na verdade, saudável, você vai ter que concorrer, se tiver méritos para tanto, nas Olimpíadas. Agora, se você tiver um problema considerado inaptidão, etc., física ou mental, você pode, na verdade, concorrer, sim, às Paralimpíadas e ganhar medalhas, e estamos ganhando medalhas dentro dessa questão. Então, essa adequação de que eu falava, ela envolve esse processo de discriminação normativa, né? Quando eu digo todos são iguais perante a lei, na medida em que essa igualdade não desiguale. Olha que paradoxo. Se disser, dar a cada um o que é seu, pode ser também dar a escravidão ao escravo, ao escravizado, e a propriedade ao proprietário, né? Nossa, na hora em que eu criei esse postulado, dar a cada um o que é seu, eu estou dando a propriedade ao proprietário e a escravidão às pessoas que estão escravizadas. Eu estou dizendo pessoas escravizadas e não escravos, porque não há na essência quem nasça escravo, há pessoas que foram submetidas à escravidão. É outra questão, né? Não é uma questão só semântica, né? Não é uma questão só semântica. Aliás, eu tenho pavor, gente, me desculpem os que pensam em sentido contrário, isso não me muda em nada, eu adoro a controvérsia, mas essa história de se criar agora
um tal de neutro que a língua portuguesa não conhece, quer dizer, o todes. Vocês já ouviram essas histórias de todos, todas e agora todes? Bom dia, todos, todas e todes. Gente, não dá para mergulhar a conquista do direito das mulheres e de outras das minorias, não passa necessariamente por uma forçação de barra semântica. Não passa necessariamente por uma forçação de barra semântica. Nós não vamos mais nem falar em ser humano, porque ser humano vem de homines, de homem. Então, como é que seria para dizer uma mulher para ela não se enquadrar como ser humano de homem? Ser humano vem de homem. E como é que eu, na verdade, trataria as mulheres? Elas são seres o quê? Mulheranos, alguma coisa desse tipo de coisa. Uma historiadora inglesa está chamando agora rhetoric, porque history é a história dele, tá? Em inglês, his, ele, é dele, né? For him, his é masculino, é para ele. Então, a história dele seria preconceituosa. Então, history, quer dizer, history and history, na história deles e delas, né? Eu acho que não é dessas discriminações que nós temos que nos preocupar. Então, se a norma é discriminatória, a questão é saber o grau de discriminação. É saber qual é o grau de discriminação, já que eu não consigo encontrar nenhuma que não seja discriminatória, não é? Eu não posso aceitar a discriminação que tire o alimento do ser humano, porque é tirar a vida, que é uma garantia constitucional. Ninguém pode discriminar para tirar a vida. Então, eu não posso discriminar dizendo alguns têm alimentos, outros não têm alimentos. Não é? Eu não posso fazer discriminações ilógicas, irrazoáveis ou desproporcionais, né? Irrazoáveis ou desproporcionais. Só recapitulando, eu sei que a gente já trabalhou essa matéria, mas é sempre bom dar uma recapitulada, né? Então, a questão da adequação. Uma norma pode ser inadequada por falta ou por excesso. Ela pode proteger de menos ou proteger de mais. E essa ausência da medida exata pode nos criar problemas. De um lado, se ela me protege de menos, ela me deixa inseguro. De um lado, se ela me protege demais, ela me tira a minha liberdade. Vejam o dilema que eu tenho. Na norma que proteja demais e me tire a minha liberdade. E na norma que proteja de menos, me deixe absolutamente inseguro. Né? Me deixe absolutamente inseguro. Por exemplo, usar o cinto de segurança num veículo é uma norma que parece, em princípio, à luz dos conhecimentos atuais, uma norma adequada, porque em 90%, é um chute estatístico, dizem que a maioria das estatísticas é inventada na hora, inclusive essa, né? Então, de Israel dizia que há 3 mentiras: a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística, né? Então, mas se nós mostramos que uma proteção é adequada porque o cinto de segurança nos protege, mas eu, por exemplo, acho um exagero um projeto de lei real que tramita na Câmara dos Deputados que exige que nós não tenhamos acesso ao celular, que ele deva ficar no carro, no bagageiro, ou de modo que o motorista não possa ter a oportunidade de tocá-lo, né? Eu acho que uma campanha educativa seria de melhor tamanho do que essa restrição à liberdade. Você ter que parar o carro para falar com alguém, abrir
o bagageiro para retirar o celular, como se quer nesse projeto de lei. Ela, na verdade, também estaria, ao meu modo de ver, inadequada, por dar uma proteção desnecessária, excessiva e removedora do meu grau de liberdade. Bom, além da desnecessidade ou da inadequação, a norma tem que ser necessária. A norma desnecessária, ela é uma afronta à sua liberdade, porque a norma só existe para lhe tirar a sua liberdade. A norma só existe para lhe tirar a sua liberdade. Ela digamos, o grande semáforo que organiza o trânsito da nossa vida social. Quer dizer, quando o sinal fica vermelho, é para que o outro fique verde, e para que alguém passe e outro siga. Então, na verdade, se limita. Ora, mas justo agora que o sinal ficou vermelho, que tem pressa de seguir, mas o outro também precisa. Então, nesse conjunto, como é que eu faço? Então, os semáforos são necessários, mas será que são necessários em Santana do Livramento? Semáforos com a população que tem? Eu não sei. Por exemplo, na minha terra não são necessários. Casa Nova, na Bahia. É uma cidade pequena, muito pequena, então passam 5, 10 carros por dia numa via importante, não é? E não há necessidade nenhuma de você parar um para que os outros sigam, né? Na verdade, alguma coisa desnecessária, quer dizer, não há necessidade. Imagine que eu dissesse assim, olha, da agora por diante, todo mundo deve vir aqui ao curso de roupa azul. Aí você diria, mas isso é arbitrário, e é mesmo, porque não é uma norma necessária, não é nem adequada, ela não passa pelo quesito da necessidade. Primeiro, vamos perguntar à norma, sempre ela tem que nos responder a determinadas questões. Você é necessária? Se você for necessária, você é adequada? E terceiro, sendo você necessária e sendo você adequada, o custo-benefício que você envolve está equilibrado? Isso nos abre o horizonte para questionarmos determinadas coisas. Por exemplo, nós aprendemos lá em direito constitucional a questão de Montesquieu, a tríplice divisão dos poderes. Mas aqui em direito administrativo eu vou dizer a você o seguinte, o poder ele é apenas um instrumento de cumprimento do dever. Então, se ele é apenas um instrumento de cumprimento do dever, ele tem que estar submetido ao dever que ele vai, o poder que eu tenho, ele é submisso ao dever que eu deva realizar. Eu diria, por exemplo, que é como o líquido, que toma a forma do vaso que o contém. O poder, agora, ele é como a água que está aqui, que toma a forma desse copo. Mas se eu colocasse numa xícara, ela tomaria a forma da xícara. Numa bacia, ela tomaria a forma de uma bacia. Então, o poder, ele não é o principal. E por que a teoria de Montesquieu vai trabalhar o acessório e não o principal? Eu não quero um poder executivo, um poder legislativo. Eu quero uma função executiva, uma função legislativa, uma função judiciária, que até se valha dos poderes, mas que, na verdade, não signifiquem uma prioridade entre o poder. O poder é sempre secundário em relação ao dever. Isso vai nos ajudar a compreender o fenômeno da necessidade, da adequação e do custo-benefício, fundamentalmente, para eu saber, será que se justifica tomar determinada medida tão drástica se eu posso cumprir o dever de melhor forma, se eu posso poder cumprir o dever de melhor forma?
Vou tentar dar um exemplo e eu vou pedir a vocês uma coisa. Quem tiver um caderninho aí, anote o que Holmes, um juiz da Suprema Corte, disse, não precisa anotar, ele disse no final do século XIX. Se o jurista desse século ainda é o jurista dos alfarrábios, e o do próximo século vai ser o homem das estatísticas. Anotem uma coisa, em breve os cursos de direito, já aqui do Brasil, de outros lugares, já ensinam estatística. Por quê? Porque para você saber qual é a relação custo-benefício, a estatística lhe dá um auxílio muito grande, gente. Lhe dá um auxílio muito, muito, muito grande. Um determinado país, eu não quero arriscar, mas de memória, diria que no Reino Unido, né? No Reino Unido, resolveu mudar o tratamento para as pessoas que dirigem embriagadas. E criou uma pena bem mais suave que a brasileira, muito suave, aliás, que não envolve a criminalização da conduta, que não envolve a criminalização. Diz o seguinte: se você dirigir embriagado, amiguinho, você vai perder o seu carro e nós vamos doar para a Associação das Vítimas de Acidentes Automobilísticos. A notícia de que eu tenho é de que a implantação dessa norma reduziu em 80 e alguma coisa por cento dos motoristas embriagados no volante, enquanto que a criminalização no Brasil não consegue atingir a mais do que 40%. Né? Então, 6 em cada 10 motoristas estão sob efeito de álcool dirigindo, é uma coisa muito alta. Então, se a perda do veículo ela evita traumatizar o seu histórico, o seu currículo vitae, então você pode dizer: meu carro foi roubado e tal, você não está estigmatizado. E se ao mesmo tempo eu reduzo os acidentes por efeito do álcool, não será que nós temos aí, nessa segunda hipótese normativa, uma relação custo-benefício mais adequada? Será que o custo em relação ao benefício, que eu não minimizei o custo em relação e maximizei o benefício? Então, o grande dilema é você medir como obter da norma um custo baixo e um proveito alto. Percebem? Como obter da norma, como extrair da norma, ou como produzir a norma com um custo baixo e um benefício alto. Isso já está na natureza de muitas coisas, por exemplo, em outras áreas de tecnologia. Por exemplo, o grafeno, ele é originário de um mineral chamado grafite. E é muito raro, né? Você poder extrair industrialmente o grafeno. E o que o grafeno faz? O grafeno é muito mais consistente do que o aço. O grafeno digamos, de uma resistência 100 vezes maior do que a do aço e de uma leveza equivalente a 1/10 da do aço. Aí você diz: maravilha, só que 1 grama de grafeno custa alguma coisa como $300. E aí, você vai misturar grafeno no cimento para deixar o cimento mais forte? Ninguém vai querer comprar esse cimento. Não dá para comprar esse cimento. Mas você usa na fuselagem dos aviões, porque isso vai reduzir o peso dos aviões e você vai, na verdade,
reduzir o consumo de combustível, que é proporcional à massa dos aviões, ao peso que ele tem. Então, aí você tem uma relação custo-benefício adequada, você tem uma relação custo-benefício adequada. Então, olhem agora com desconfiança, percam a inocência de olhar, essa lei foi feita no calor das emoções. Por exemplo, o Congresso Nacional é craque nesse assunto. Toda vez que acontece um fato que nos constrange, que nos deixa perplexos, ele diz, vou resolver com uma lei. Aí eles começam a criar crime hediondo, olha, corrupção agora vai ser de 30 anos, crime ambiental vai ser isso e vai ser aquilo. Ele criminaliza essas condutas. Houve um caso em Brasília, na Ceilândia, que um homem que não conseguia ver sua mulher atendida pelo serviço de saúde pública, e ele não tinha acesso a outro serviço, ela estava bastante doente. E recomendaram a ele que a casca de uma árvore, e ele morava na Ceilândia, era um remédio fundamental. Era um remédio que resolveria o problema da doença dela. E lá foi ele com o canivetezinho dele cortar um pouquinho da árvore. E quando ele chega lá, aparece um guarda, diz que o senhor está preso em flagrante por crime ambiental. E levaram esse homem para a prisão. E agora, a mulher dele doente, ele na prisão, e o remédio não chegou. Então, esse é um custo altíssimo para um benefício nenhum, porque esse homem não vai adiantar você dizer, olha, não devastem a Amazônia, porque é crime de não sei das quantas, não sei das quantas. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um corpo de pessoas a quem eu diga, essa árvore é sua, mas eu vou alugar para mim, e você vai ganhar X por árvore que esteja em pé. E a cada ano eu venho aqui e lhe pago por essa árvore. Ele vai cuidar muito mais da árvore amazônica, porque é a sobrevivência dele. Você melhora o grau de sobrevivência do povo amazônico e você, na verdade, tem um mecanismo de efetiva proteção à fauna e à flora amazônica, né? Então, na verdade, as pessoas falam hoje, e há um fato de que eu queria passar para vocês. O garimpo ilegal está crescendo na região amazônica, praticamente o garimpo está na região amazônica, aqui na Bahia ainda tem um pouco, mas o forte do garimpo é da região amazônica. E o garimpo ilegal, ele está focado no ouro. Enquanto que a mineração, que é aquela legalizada, que é aquela, embora exista garimpo legal, mas em situações muito específicas. Então, hoje você tem 10% das reservas indígenas sendo alvo de garimpos ilegais. E ontem eu vi na televisão, num programa de notícias, que a Polícia Federal está dinamitando tratores e máquinas desses garimpeiros ilegais. Bom, será que é isso que vai resolver? Ou o homem faminto lá do Amazonas, do Pará, etc., vai sempre aceitar um lugar de garimpeiro para sobreviver? Ou eu, na verdade, trabalho alguma coisa que dê educação para ele, porque ele vai, na verdade, se submeter àquele trabalho cruel, cansativo e árduo, se ele tiver um bom padrão educacional? Então, será mesmo que o pessoal fica entusiasmado, a Polícia Federal foi lá e quebrou, destruiu, dinamitou várias máquinas, etc., e vai dar prejuízo, mas será mesmo que esse o remédio ou é apenas um analgésico? Quer dizer, eu estou falando de normas e de relação custo-benefício, gente. Eu não estou fazendo um discurso ideológico, não. Eu estou discutindo em cada caso qual é a relação custo-benefício. Por exemplo, eu já vi juiz me dizer o seguinte, Celso,
alguns crimes ambientais eu deixo o processo prescrever. Isso, em tese, seria um crime dele, de prevaricação, retardar o cumprir o dever de ofício. Mas ele diz, o que eu vou fazer com o cidadão que está vendendo um periquito na estrada por fome, um animal selvagem? Mandar ele para a cadeia? Tirar ele do convívio familiar? Não faz muito sentido, as penas são muito pesadas. Então, estatisticamente, nós podemos dizer o seguinte, que quanto mais alta a pena, menor a chance da sua aplicabilidade, porque os juízes se recusam a aplicar penas extremamente graves, então maior a impunidade e pior o resultado. Então não adianta, a frequência com que a pena é aplicada é muito mais significativa do ponto de vista de benefício do que a intensidade. E vejam que eu estou trazendo para vocês, desculpem se eu estou verticalizando um pouco, e se vocês quiserem, eu prometo não revelar, se alguém quiser que a gente superficialize mais, eu posso fazer isso, né? Mas eu sei que eu estou mergulhando com vocês nos problemas centrais, né? Quer dizer, eu não estou tentando fazer, eu estou tentando evitar de fazer um direito tirado das nuvens, mas eu quero tirar um direito da experiência. Então, a proporcionalidade, gente, ela envolve uma relação custo-benefício, envolve a necessidade, a adequação e uma relação custo-benefício. Dá para entender bem o que é a relação custo-benefício? Dá para entender bem o que é a relação custo-benefício? Matar um mosquito com metralhadora realmente uma desproporcionalidade por custo-benefício muito grande. Se alguém furta uma carteira no avião, revistar todos os passageiros que descem ali, será que aqueles que vão ter conexão, que precisam tomar o próximo voo, que vão perder o seu horário, que vão ter que passar mais um dia porque não tem o voo seguinte, vão responder por isso ou é melhor indenizar, se for o caso, pela carteira perdida? Qual é a relação custo-benefício que pode ter isso? Claro que tem direito, claro que, na verdade, dará resultado, sem dúvida nenhuma. Vai, na verdade, dar resultado. Mas esse resultado será desproporcional, porque o custo é infinitamente maior do que o benefício. Recuperar o valor do que pode estar numa carteira ou indenizar, se a culpa foi da companhia aérea, o que está numa carteira, é muito mais proporcional do que revistar 200 passageiros que descem naquela hora, já cansados, ou precisando pegar outro voo, ou fazer todo esse tipo de situação, né? Mais ou menos, nós temos que tomar cuidado muito. Vejam que o exame da proporcionalidade, compreendendo a adequação, a necessidade, o custo-benefício, são fundamentais para quê? Para o Estado de Direito, que é o Estado proporcionalizador, porque ele é um Estado relativizador que se contrapôs ao Estado absoluto. É só uma questão de história. Quer dizer, a Revolução Francesa se derrubou o absolutismo e implantou o Estado de Direito, que o que é que se contrapõe ao absolutismo? O relativismo. E o que é proporcionalizar se não é relativizar? Toda vez que eu digo na medida em que, desde que, contanto que, se, quer dizer, vamos ao cinema, depende de qual é o filme, eu estou relativizando. Quer dizer, vamos à praia, mas hoje está um dia nublado, eu estou relativizando. Então, a proporcionalidade é a relativização, que é a base do Estado de Direito. Quer dizer, nenhuma norma é autopoética. Eita, palavrinha difícil.
A autopoética é o que se sustenta em si mesmo, é aquela que se sustenta. A norma não se sustenta em si mesmo, ela não tem sustentável leveza do ser, de Milan Kundera. A norma ela está vinculada, ela emerge, sim, dos fatos sociais, ela se extrai dos fatos sociais e se alimenta dos fatos sociais. Ela é uma parasita dos fatos sociais, para usar essa questão. Então, ela está comprometida com o impacto social. E a doutrina americana começou a falar de uma coisa exageradamente lá, mas que precisa ser pensada, o chamado consequencialismo. O consequencialismo vai na corrente oposta do que os romanos diziam, fiat justitia pereat mundus. Faça-se justiça e que o mundo se dane. Eu não quero nem saber, eu vou fazer justiça e que o mundo se dane. Não é bem assim. Os próprios romanos já diziam summa ius, summa iuria. Suma justiça, profunda injustiça. Né? Tudo levado aos extremos, na verdade, é uma agressão à proporcionalidade. Celso, você já falou disso demais na outra aula. Essas coisas a gente tem que repetir, sabe por quê? Porque é preciso. Primeiro, o enfoque, cada dia, ele vai mudando. Eu não consigo produzir uma aula exatamente igual a outra. Então, o enfoque, na verdade, ele vai efetivamente mudando. Se as leis são remédios sociais, gente, qual é a diferença entre um remédio e um veneno? A dose. A dose é a diferença entre um remédio e um veneno. Se você tomar remédio demais, você pode adoecer porque tomou remédio demais. Se eu tomar remédio de menos, esse remédio pode ser ineficaz, não produzir efeito nenhum. Não gerar nenhum tipo de efeito. Então, tem um poeta que diz assim, o que dá para rir, dá para chorar. Questão só de peso e medida, questão só de hora e lugar. Mas isso são coisas da vida. A relativização do direito está nessa frase desses poetas. Eu não posso dizer que um determinado valor é um valor absoluto, senão quando eu puder contextualizar, senão quando eu puder, na verdade, contextualizar. Um ex-ministro do Supremo Tribunal uma vez disse: a vida não presta contas a Kelsen. Ou seja, é preciso testar na realidade se uma teoria funciona na prática. E aí vem uma diferença metodológica fundamental. Eu não crio teorias que não sejam extraídas na prática, ou da prática, que não venham emergindo da própria prática, que não estejam emergindo da própria prática, porque senão eu não vou poder provar que a minha teoria está certa. Toda vez que eu levanto uma hipótese, eu vou testá-la, para ver se ela responde aos fatos. Então, quando eu disser assim, toda norma é discriminadora, se você me disser, olha, essa norma não tem discriminação nenhuma, eu vou ter que rever essa teoria. Mas não adianta eu passar para vocês, olha, toda norma é discriminadora, aí vocês repetem, toda norma é discriminadora. Aí vocês não sabem por quê, diz, toda norma é discriminadora. Aí sim, mas por que toda norma é discriminadora? E aí nós continuaremos a repetir. Conta-se uma história, isso aí já é crença, não é demonstração, de que, eu vou contar no original para não ter nenhum preconceito, que as pessoas, isso me foi contada por uma atriz judia, e ela fez uma peça em São Paulo, já assisti essa peça umas 3 vezes, A Alma Imoral. E, não sei se alguém já assistiu, provavelmente não, passou aqui uma vez só em Salvador.
e 3 vezes em São Paulo. E no corpo da peça ela conta uma história que é o seguinte: as pessoas vão fazer a chamada última visita a um rabino que já se encontrava nos seus últimos minutos de vida. Nos seus últimos minutos de vida. E aí um homem pergunta-lhe ao ouvido, ele já com poucas palavras para falar, disse: o que é a vida, mestre? O que é a vida, rabino? O que é a vida, rabino? Ele olha assim com desprezo muito grande. A vida é uma xícara de chá. Aí aquela fila inteira volta o cidadão para frente, diz: rabino, diz que a vida é uma xícara de chá. E o outro já diz: a vida é uma xícara de chá, a vida é uma xícara de chá. Chega até o fim da fila e todo mundo dizendo: a vida é uma xícara de chá. Até que o último da fila diz assim: mas por que a vida é uma xícara de chá? Aí o segundo diz: é verdade, por que a vida é uma xícara de chá? Aí a pergunta vai se repetindo até chegar ao primeiro da fila que estava lá. E aí ele: Sabino, me explique, por favor. Eu sei que você está no seu último momento, mas nos dê essa lição. Por que a vida é uma xícara de chá? Ele olhou, deu o último suspiro e disse: então, a vida não é uma xícara de chá. Ou seja, não adianta a crença, a vida é o que você acreditar que ela é. Então, mas isso vale para uma doutrina, mas não vale para quem quer demonstrar determinadas coisas. Quer dizer, se eu disser a vocês, vocês vão dizer: olha, nem rabino você é. E as igrejas têm, na verdade, muita semelhança com a nossa faculdade. Os professores, alguns, claro, nem todos, na minoria, mas se comportam às vezes como pastores, que pregam verdades definitivas e não demonstradas, né? Que pregam verdades definitivas e não demonstradas, né? Eles dizem: isso é isso, segundo a teoria tal e tal, e não se preocupam em demonstrar absolutamente nada. Essa é uma questão de fé, oremos. Então, e eu uma vez fui expulso de sala de aula porque, depois de ouvir algumas baboseiras do meu professor, eu resolvi imitar um pastor de igreja evangélica já naquele tempo e disse: amém. Pronto. Ele virou e disse: retire-se imediatamente da minha sala. Mas o cara estava dizendo tanta besteira, gente, tanta besteira. Ele dizia assim: olha, existem imóveis por natureza, que são as casas, etc., e imóveis por definição legal. As aeronaves, as embarcações, eu digo: filho da mãe, nunca pegou um ferry-boat com a travessia conturbada para você me dizer que um navio é imóvel por definição legal. Você pode até me dizer que precisa registrar o navio. Além dos imóveis, registram-se os seguintes móveis. Isso não atende para mim uma lógica, mas você dizer esse tipo de coisa, eu digo amém. Eu não me contive. Eu disse amém. E assim seja. E isso me valeu uma expulsão da sala de aula. Isso me valeu uma expulsão da sala de aula, da qual eu não me arrependo, porque não perdi muito, não, viu? Não perdi muito, não. Eu sempre fui meio questionador, meio grande mestre na escola. Eu não o conheci lá, evidentemente, era Raul Seixas, que dizia que preferia ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela ideia velha, assim, formada sobre tudo, né? Então, na Faculdade de Direito, a gente tem muito aquela velha opinião assim formada sobre tudo, né? Aquela velha opinião assim formada sobre tudo. Eu adoro uma piada que conta assim: diz que um cidadão, por um desses milagres da tecnologia, e estão tentando isso daí. Tem muita gente hoje, não tanto no Brasil, mas fora daqui, pedindo para congelarem o corpo em baixíssima temperatura,
após a morte, na esperança de que um dia a doença de que ele tenha morrido possa ser revertida e ele ressuscite, né? Então, se nós fizermos um retrospecto de que isso possa já ter acontecido, algum corpo passou 100 anos na geladeira e descobriram, milagre dos milagres, esse homem vai ressuscitar. Cristo ressuscitou o terceiro dia, e esse homem é o 100º ano, né? 100 anos congelado e tal. E aí levaram ele para um passeio, ele tem que sair guiado. E ele olhava atônito, o que é aquilo lá nos céus? Um avião, ele não conhecia. Ele não sabia assistir, obviamente, uma aula como essa, porque ele não conhecia a internet. E, em suma, ele foi olhando e cada coisa mais diferente da outra, e ele desnorteado, onde é que eu estou? Aí levaram a uma faculdade de Direito. Ele disse, agora eu estou conhecendo as coisas, agora sim eu estou me identificando, agora sim eu estou vendo tudo igual o que eu deixei, né? Eu estou agora bem confortável, né? Essa coisa, né? Eu acho que ainda a faculdade de Direito tinha que ser assim, aquela música de Chico, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorria um sorriso pontual, e quem dera, me beijava com a boca de hortelã. Né? Eu sou meio rebelde, viu, gente? Não esperem de mim um professor certinho, bem enquadrado. Eu acho que aula não é jaula, né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar essas perspectivas para medir. E a proporcionalidade nos dá um benefício tão grande, gente. Ela é criada pelos alemães, e ela permitiu, por exemplo, em 2 casos que eu conheço, que um juiz mudasse o trajeto de uma estrada, que o juiz mudasse. Zorra, Celso, você está parecendo o Supremo do Brasil, segundo o presidente Bolsonaro, que quer interferir em tudo. Como é que um juiz manda mudar o trajeto de uma estrada? Como é que fica essa questão da separação dos poderes? Aí, Rodrigo, o que aconteceu? Uma associação formada para esse fim fez alguns levantamentos, alguns estudos sobre a estrada que estava projetada, porque lá eles obrigam que o projeto seja divulgado antes, para que seja debatido, para que sejam conhecidos os impactos na comunidade, E chegou-se à seguinte conclusão técnica, de que a estrada, se saísse de A para o ponto B, seria mais econômica, abrangeria mais gente e seria mais segura do que no modelo original, que era de A para o ponto C. Então, eles pediam ao juiz que mandasse o poder público alterar do ponto A a C, para que passasse do ponto A a B, com todas essas vantagens, da economicidade, da segurança e da maior abrangência populacional. E o juiz, então, aplicou a proporcionalidade, disse aqui a relação custo-benefício de adequação, a necessidade de uma estrada é evidente, eu não estou negando, mas essa estrada ficará mais adequada e terá um custo-benefício mais compensador se ela mudar o trajeto. E o juiz não invadiu a atribuição de ninguém, ele fez um cálculo, ele pediu a peritos que, na verdade, demonstrassem ou calculassem ou verificassem se aquilo tudo era verdadeiro. E ele não saiu senão de um juízo de proporcionalidade, Está claro, gente, o que é isso de proporcionalidade? Eu só não quero que vocês digam assim, eu entendi tudo. Porque quem entendeu tudo e não tem nenhuma dúvida, desconfie, porque
eu estou aqui muito mais para criar dúvidas do que para trazer certezas, tá? É porque, infelizmente, a vida não é cheia dessas certezas. A vida é um eterno evoluir, não é? Isaac Newton pensava que tinha dominado a física, mecanicista, não é? Aí vem Einstein e diz, não, eu vou criar a teoria da relatividade geral e, não satisfeito, criou uma teoria da relatividade especial. E aí vem Max Planck e sua equipe, aliás, todos os físicos da física quântica ganharam o prêmio Nobel de física e criaram a chamada física quântica, né, a base do quantum para pequenas partículas. E assim se move a humanidade, né? Assim ela se move a partir da curiosidade, da discussão, do questionamento, né? E aí, repetindo ou fazendo outra questão. Se a razoabilidade é a mesma coisa, não. A razoabilidade não é a mesma coisa. Eita, Celso, você vai complicar mais ainda. Eu estou pensando que basta que uma norma seja proporcional para que ela esteja de boa, para que ela, na verdade, seja bem-vinda, para que ela, na verdade, seja considerada ija, para que ela, na verdade, possa ser valiosa, né? E você vem agora dizer que não basta a proporcionalidade, Celso? Você vem agora me dizer exatamente que não basta a proporcionalidade? Gente, existe uma coisa na nossa vida que não diz respeito à qualidade da coisa, mas à nossa chamada zona de conforto. Eu tiro isso eu acho que o direito se radica na existencialidade. Muitas vezes nós precisamos nos manter na zona de conforto para nos ambientarmos a um determinado lugar, para nos ambientarmos a um determinado lugar. Então, eu não posso romper um ambiente, mesmo que seja para melhorar o panorama, mesmo que seja para, na verdade, trazer grandes benefícios, mesmo que seja porque isso vai assustar a população. Uma grande briga entre a proporcionalidade e a razoabilidade ocorreu com a indústria de cigarros. Eles brigaram quando o Ministério da Saúde obrigou que eles colocassem no rótulo a advertência quanto aos males do cigarro, né? Se alguém fumar, por favor, fique atento para isso e entenderá bem dos rótulos que eu estou falando, né? E eu me lembro de uma vez que essa questão dos rótulos, esse fato me faz trazer esse exemplo vez por outra, porque eu estava ali numa loja de conveniências com a minha cestinha, comprando algumas coisas, e aí um cidadão no caixa, comprando um maço de cigarros, e ele vira-se para a caixa, para a funcionária, e diz, não, esse daqui eu não quero, não. Esse da impotência eu não quero, não. Traga o do câncer. Pelo menos o do câncer. De impotência eu não levo, não. E ele, na verdade, é porque tinha dito que o fumo causava impotência. E ele preferia qualquer outro, menos aquele. Eu não vou conviver com isso porque vai me tirar todo o prazer. Negócio de câncer é mais à distância e tal. E ele, aí a moça deu uma risadinha e trocou o maço de cigarro para ele, para que ele, na verdade, tivesse alguma coisa mais palatável. Mas o que aconteceu? A indústria fumageira protestou. Isso é uma invasão à nossa liberdade, o consumidor é livre, não adianta ameaçá-lo. E foi a justiça. E aí eles disseram, ainda mais com esse prazo de 60 dias, para eu ter que trocar todos os rótulos e proibir a comercialização de cigarros sem rótulos. Solução.
A norma é proporcional. Por quê? Porque no mundo inteiro onde ela foi adotada, ela reduziu o consumo de cigarros. Então, vale a pena colocar. Aí é a proporcionalidade. O custo é adequado, ela é adequada, ela é necessário reduzir o número de fumantes, é necessário reduzir o número de fumantes, pelos danos que traz à saúde, à vida, os cânceres pulmonares, só para trazer o exemplo mais típico, é necessário, é adequado e tem um custo-benefício bastante aceitável, não interfere no seu direito de comprar, não interfere no seu direito de usar, na sua liberdade de usar, ele tem um custo-benefício aceitável. Mas, na justiça, se acatou o argumento da razoabilidade. Olha, não é razoável que você perca todo o estoque pedindo a devolução nesse país continental, é quase um clichê, né? Mas é o que veio agora, nesse país imenso, e pedir que se devolvam as carteiras para colocar em outra. Vamos fixar um prazo de 6 meses para substituição total. O que se fez aí? Razoabilidade. Entendeu-se que a norma era proporcional, mas o prazo não era razoável. Então, a razoabilidade diz respeito às nossas expectativas. Quer dizer, como é que eu estou me sentindo, como é que está a minha ambiência em relação às expectativas. Por exemplo, essa aula pode ser boa ou ruim, isso aí será proporcionalidade, se vocês acharem que ela é adequada, que ela é necessária e que ela tem um custo-benefício, mas se eu começasse essa aula ao meio-dia, vocês diziam, não é razoável, a gente ficar esperando aqui até meio-dia, saber se esse cara vem, se não vem, isso não é razoável, né? A aula dele pode ser muito boa, além de tudo é ruim, ou aí a gente ainda tem que esperar até meio-dia, eu não vou, isso não é nada razoável. Então, a proporcionalidade é um exame endógeno. A razoabilidade é um exame exógeno da norma. Ou seja, qual é a expectativa da norma quanto à sua mutação, quanto à sua segurança. Às vezes, aperfeiçoar a regra do jogo é importante, mas desde que se faça isso de forma vagarosa, de forma sistêmica. Por exemplo, todos nós acharíamos que eliminar o papel no judiciário é fundamental. Eu adoro essa ideia de não ter que guardar processos, volumes físicos no meu escritório. Eu já estou com 80% e quero até o final do ano chegar a 100% dos processos digitalizados, é o que eu estou chamando de no paper, nem papel, né? Então, mas, aqueles advogados que não se adaptaram ao tempo precisam de um período de adaptação, não é? Eu não aceito mais petições em papel. Aí o camarada, coitado, não tem a menor ideia de como protocolar uma petição eletronicamente. E ele aí vai ficar perdido. Então, nós temos uma medida proporcional, sem dúvida nenhuma, processos não somem mais, antigamente não é, evidentemente, vocês não vão mais ter esse tempo, mas eu cansei de chegar, mas eu vou dar uma busca no seu processo, e aí virava 3 dias depois, ainda não achei seu processo, doutor, mas vamos continuar procurando. Você voltava na semana que vem, doutor, eu não tenho, já virei todas as prateleiras, seu processo não está aqui. Hoje isso não existe mais, praticamente não. O processo está nas nuvens, ou na nuvem, melhor dito, em cloud, e você tem acesso. Agora, a mudança de um sistema para o outro tem que ser feita de modo gradual. Essa graduabilidade ou essa gradação
diz respeito à razoabilidade. Enquanto que o requisito da proporcionalidade é atendido claramente com a digitalização, o requisito da razoabilidade nem tanto. Desembargadores mais antigos pedem ao seu staff, aos seus assessores, que imprimam tudo em papel. E eu confesso a vocês que, por exemplo, livros, etc., eu gosto mais de ler no físico, né? Mas leio no virtual e acho uma maravilha. Quando você tem que viajar, você pega um Kindle e ficar lendo, botar 20, 30, 50, 500 livros ali e poder escolher o que você vai ler e sem carregar uma biblioteca inteira, né? Olha a maravilha que tem. Mas muita gente pede para imprimir o papel para ele poder ler. Isso é a questão da razoabilidade, quer dizer, de você estar ambientado na sua situação. A falta de ambiente leva a uma insegurança muito grande, leva a razoabilidade. A proporcionalidade diz respeito à eficiência da norma. E a razoabilidade diz respeito à segurança jurídica que nós temos. Então, uma coisa é um grau de eficiência, outra coisa é um grau de segurança. Eu vou contar uma piadinha aqui. Fazer aula não é contar piada, quem faz aula assim não é de nada, mas tá bom, eu acho que vale a pena a gente se encucar um pouquinho. Diz que um cidadão gostava de tomar todas, bebia, enchia a cara, como se diz. E os amigos dele resolveram pregar-lhe uma peça. E colocaram-no, quando ele já adormecido pelo álcool, num quarto muito escuro. E ele sem saber exatamente onde estava. E aí, quando ele acorda, ficam ali na expectativa, totalmente desnorteado, num ambiente fora de lugar. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E aí alguém, com a voz de alma do outro mundo, diz: você está no inferno, você está no inferno, você está no inferno, daqui você não sai. Ele aí não perde a tranquilidade, diz: ô amigo, eu sou novo aqui, onde é que tem um boteco mais perto? Quer dizer, ele mostra, na verdade, que não era razoável fazer uma mudança tão abrupta, mas desde que tivesse um boteco, estava tudo resolvido. Para ele estava sem problema nenhum, né? Eu sou novo aqui, onde é que tem um boteco mais perto? Ele aí, quer dizer, ele não se queixava. Para ele, não seria proporcional se não tivesse boteco. E não é razoável colocá-lo lá sem que ele soubesse onde era o boteco, tá? Então, essa que é a diferença. Ele estava fazendo o discurso da proporcionalidade e da razoabilidade. Ok, se tiver o boteco, está tudo proporcional. Então, tudo ok pelo que eu fiz, a relação custo-benefício está ok, é adequado, mas agora, a razoabilidade não era o que eu espero me chegar e não tem rumo. Toda vez que a regra do jogo muda, eu perco a diretriz. Conta-se de um cidadão que gostava de jogar no navio cartas, e aí entrou numa mesa de pôquer. Eu não sei bem se a regra do pôquer é essa, eu conheço muito. E aí um cidadão apresenta uma combinação de cartas e diz farroupilha, e arrecada todas as fichas que foram colocadas. E ele nunca conheceu aquilo, né? Provavelmente devia ser um rio-grandense. E aí ele diz farroupilha. E como ele não conhecia a expressão, olhou, viu qual era a combinação de cartas, eu não vou reclamar, porque não conheço ninguém aqui. E no dia seguinte ele foi, para a sorte dele, ou sorte, veremos que talvez não, ele tinha a mesma combinação de cartas, não teve dúvida, baixou as cartas e disse farroupilha. Ele disse, como? Uma farroupilha só vale segunda, hoje é terça. Então,
Se a regra muda numa velocidade em que eu não acompanhe, ela pode ser boa, mas ela não corresponde à minha expectativa. Eu posso ter uma expectativa, e eu trabalho muito essa questão. É pena que a gente não esteja na coisa, mas senão eu tentaria passar para vocês um pouco sobre a teoria da progressão, as progressões aritméticas simples e não as progressões aritméticas mais complexas, mas vou dar uma progressão aritmética simples. Eu digo 2, 4, preste atenção. Vamos hipnotizá-los. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, continuem. 16. 18, 20. E isso é progressão, não é, Bruna? Isso é progressão, Gabriel. Isso é, na verdade, cumprir a minha expectativa, né? Se eu dissesse 16, 42, por quê? Eu frustrei completamente a minha expectativa. Então, a teoria das progressões aritméticas, geométricas, etc., vai nos ensinar claramente a questão da razoabilidade. Aliás, A está para B na verdade, uma razão, assim como C está para D, na verdade, uma proporção. Quando eu digo A está para B, assim como C está para D, eu estou criando, na verdade, uma proporcionalidade. Enquanto eu digo que A está para B, eu estou criando uma razão, uma razoabilidade. Estou dizendo que, na verdade, A tem uma relação com B, unívoca, biunívoca, pouco importa essa questão. Né? Então, vejam que nós não precisamos dizer, olha, eu estou aqui porque não gosto de matemática. Então, você está no lugar errado. Porque o direito está mudando, gente. Acabou o direito dos velhos volumes. Não adianta você, na verdade, querer discutir qual é a lei de plantão. Eu vou até homenagear a OAB falando de algumas coisas dessa história, para que vocês não digam, eu quero que vocês, se forem fazer exame da OAB, se saiam bem em direito administrativo, e por isso eu vou abrir esse tipo de coisa. Mas a OAB tem perguntas que são ridículas, que de direito não tem nada. De direito não tem nada. Eu vi, por exemplo, uma questão da OAB perguntando quantos ministros tinham no STJ. A resposta é simples, são 33. E estava lá, 28, 35, 33, 19, etc. Mas a questão é a seguinte, o porteiro do Superior Tribunal de Justiça sabe não só que são 33, mas sabe o nome e é treinado para conhecê-los e identificá-los. Então, ele diz, bom dia, ministro Humberto, presidente. Bom dia, ministro Andrighi. Bom dia, ministra Galotti. Bom dia, e vai por aí. Né? Ele conhece. E qual é o conhecimento de direito que tem nisso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Com que idade alguém pode virar presidente da República? 31, 32, 35 é a resposta. Né? E aí um professor de cursinho resolveu, eu não sei se ele, de cursinho para a OAB, eu não sei se realmente ele quis fazer gozação, mas vai lá. De repente eles insistem nessa coisa, eu vou passar a mesma dica com uma certa vergonha, mas e de uma forma também meio cínica. O professor ensinou o seguinte, disse, vamos ver, então, uma forma de vocês decorarem quantos são os membros dos tribunais superiores? Vamos lá. STF. Somos time de futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? Ninguém gosta de futebol aí? 11. 11. Então, o STF tem 11 ministros, porque somos time de futebol, STF.
Os outros eu não vou perguntar. STJ, Superior Tribunal de Justiça. E aí o professor crente que estava ensinando direito disse, somos todos de Jesus. Jesus morreu com quantos anos? Com 33. Então, se somos todos de Jesus, STJ, são 33 os membros, que foi a idade em que Jesus Cristo morreu, segundo os relatos bíblicos, né? Eu tenho até vergonha de dizer essas coisas. E o Superior Tribunal Militar, STM, somos todos mocinhas. Com que idade a menina se torna mocinha? Isso é velho dos nossos avós. Com 15 anos. Então, são 15 os membros do STM. Somos todas mocinhas. 15 os membros do STM. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tire o T inicial e põe o T no final. Ficam 7, SET. Em vez de TSE, SET. Então, são 7 os membros do Tribunal Superior Eleitoral. E Tribunal Superior do Trabalho. 30 sem 3 fica quanto? 27. Se você tirar 3 de 30, 30 sem 3, TST. 30 sem 3, dá 27. São esses os membros do Tribunal Superior do Trabalho. 30 sem 3. Não dá vergonha de falar essas coisas e achar que isso é direito? Que isso é direito é subestimar, é uma das coisas que eu mais fico irritado. A expressão era outra, viu? Mas eu confesso a vocês que era alguma expressão menos acadêmica, mas eu fico bronqueado da vida. Quando alguém diz, vem cá, você até tem um raciocínio bom, como é que você decora tantas leis? Você foi para um curso para decorar leis? Eu não tinha cabeça para fazer isso. E aí, para você explicar ao cidadão de que eu não decoro lei nenhuma, quem sabe artigo de lei é presidiário. Presidiário diz assim, meu caso é o 121, que é de homicídio, e o outro diz, o meu é o 155. Eu digo, quem decora artigo de lei é presidiário, né? É uma coisa dessa coisa. Qual é a proposta do curso? Aprender a aprender. Não é, na verdade, ensinar as verdades que estão prontas, amassadas naqueles livros, etc., etc. Na aula que vem, nós vamos abordar uma questão relativa aos chamados atos discricionários e atos vinculados. Eu vou pedir desculpas a vocês por sair um pouquinho mais cedo hoje, porque estou com um compromisso agora às 13 horas, pedindo mil desculpas a vocês por esse tempo em que não vou tanto pedir desculpa, que seria um bis in idem, porque sou eu que estou me privando da companhia de vocês. Tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado por tudo. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigado, hein? Tchau, gente. Ok. Diz que o comandante do navio é a última a deixar o barco, então vou sair agora. Tem mais eu e você, Andressa Gutenberg, ainda está aí. Aliana está aí também, né? Ok, gente, vou encerrar a reunião para todos nós.